Muito engraçado essas questões. Se a gente continuar falando isso aqui, a gente vai falar até amanhã, 6h30 da manhã, né? Porque, porque vai puxando um fio, vai puxando um fio, vai puxando um fio, você vai vendo questões, o que você pensa da sua própria vida, e aí você manda uma coisa, aí você começa a repensar, fica uma troca que é maravilhosa, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que é um dia que eu consegui assimilar um pouco mais de coisas positivas para as minhas caixinhas. Podendo estar conversando com você, depois de ser teu amigo há tantos anos, e poder constatar tudo isso aqui na tua frente. A nossa história está sendo contada assim, né? Nós nos conhecemos nos anos 80, temos mais de 30 anos que a gente se conheceu. Como você falou no início, a gente não tem o contato que a gente poderia eventualmente ter diariamente, nem com maior frequência, mas a sensação de quando a gente se vê é de que a gente não passou muito tempo sem se ver. E eu acho que isso não é uma bobagem. Eu acho que isso você está aqui hoje na minha frente. Claro, eu senti essa necessidade de ter você aqui perto, ok. Mas você está aqui hoje e você faz parte da minha história, da minha própria vida. Entendeu? O que você está me falando acrescenta muito no meu jeito de pensar a vida. E eu acredito que você também, automaticamente, tem acrescentado coisas. Você sabe, né, que foi bom você falar nisso, Claudinho, porque, por exemplo, eu tinha pensado nisso, mas nesse momento me lembrei de uma coisa seguinte, né? A gente troca coisas que a gente não tem ideia como influencia. Mas, por exemplo, às vezes você me passou a noite inteira fazendo inúmeras perguntas, parecendo que eu tinha muitas possibilidades inusitadas de transformação daquela. Mas uma coisa que você fez lá atrás que me marcou muito, talvez você nem se lembre nessa história, né? Mas essa ideia de que você é o artista e o artesão é uma coisa que você carregou nas primeiras tentativas que eu digo assim, de dialogar com o sistema como um todo. Eu me lembro que a gente ainda fazia aula de balé, etc e tal, aquela coisa toda, e você despertava teu talento para o canto, né? Imitando os cantores de ópera que você ouvia nos bastidores do teatro, porque a gente era a figuração do balé que ia entrar na ópera. E aí um grande amigo nosso, Antônio Bento, percebeu que você tinha uma capacidade vocal absurda, só porque você imitava o tenor. O cara que... E chegava no nível de afinação, ou de emitir algumas notas, mesmo sem, né? Sem conhecimento. Mas isso era no horário. No outro horário, você estava aprendendo a fazer sapatilha para você poder dar conta do teu ofício. Que era uma coisa que precisaria ser industrializada para poder se ter. Eu acho que aquela questão seguinte, quando volta àquela questão seguinte, existe um espaço entre o talento e a vocação que é a necessidade de se fazer. Né? E esse é o maior, sei lá, a principal ferramenta que alguém para conseguir navegar precisa ter. Sabe? Desejo de chegar, né? Desejo de chegar e necessidade de chegar. E aí tem uma coisa que estava comentando com a Dani hoje, que às vezes eu acho assim, né? A sociedade, um pouco, de uma certa forma, somos todos barquinhos soltos no alto mar, né? Enquanto a gente está agregado, de uma certa forma, tá navegando junto. De repente, se você solta a corda, daqui a pouco existe um oceano entre determinadas realidades, né? Que parece assim, como é que aquilo fez parte da minha vida, agora não faz sentido nenhum. Enquanto outras, os oceanos, as marés sempre fazem questões de nos aproximar, né? Passou não sei quantos anos, nós estamos aqui navegando do lado, contando história de tempestades que a gente já passou e de coisas que a gente já viu. E são mundos diferentes, mas lados de uma mesma história. De uma mesma história. São cenas de uma mesma história, de um mesmo mundo, de uma mesma coisa que a gente vive, e é esse.
Você viu um lado, eu vi outro, mas a gente se encontra na mesma história que faz sentido pra gente. Total. Ninguém tá falando nenhuma linguagem estranha, né? Ninguém tá falando exatamente, cara. Isso é impressionante. Maravilhoso, maravilhoso. Muito legal. Muito legal o que você tá falando aí, cara. Muito bacana. Tá falando que esse desfoque, cara, é impressionante, cara. Isso aqui é quase que uma terapia, né? Eu falei assim, vamos fazer um podcast. Pô, o que eu... Pô, o psicólogo tá tão caro. Acho que eu vou fazer um podcast, que aí eu convido um pessoal, começa a bater um papo aqui, resolvo todas as minhas questões e tal. O problema é menor que o ainda outro. tomo um vinho. Pô.